Olá pessoal, eu sou Fernando Coelho e esse é o canal Histórias de Músicas. Hoje eu vou contar para vocês a história da música The Catcher in the Rye, da banda Guns N' Roses. Essa música, The Catcher in the Rye, está presente no álbum de 2008 chamado Chinese Democracy, da banda. Bem, primeiramente eu confesso que eu não tenho o hábito de ouvir muito Guns N' Roses. Até gosto de uma música ou outra, mas não está na lista das minhas bandas preferidas. Mas então, por que eu trouxe essa música, The Catcher in the Rye? Bem, porque ela foi inspirada em um livro muito importante, escrito na década de 50 por J.D. Salinger, traduzido no Brasil como O Apanhador no Campo de Centeio, que é esse livro aqui. Ele é um dos meus livros preferidos. Um colega meu no ensino médio me indicou esse livro, e daí eu acabei comprando e gostei muito. Então essa edição que eu tenho aqui, ela deve ser de 99, eu comprei acho que em 2002, mas ela é de 99, está bem usada, e porque eu emprestei, além de eu ler algumas vezes, eu também emprestei esse livro. Ainda bem que ele sempre retornou para mim. A gente sabe que às vezes emprestar livro é problemático, tem gente que não devolve, não foi o caso. Emprestei para algumas pessoas ao longo do tempo e ele sempre voltou, ele sempre foi devolvido. Por isso que ele está bem gasto. Até vou procurar para ver se tem uma edição mais nova. Então, mas qual que é o lance desse livro que inspirou a música do Guns N' Roses? Esse livro, ele foi escrito na década de 50 e ele se passa em Nova York. A história dele se passa em Nova York. Apesar do nome ser O Apanhador no Campo de Centeio, que pode passar a ideia de que o livro fala de uma fazenda ou algo assim, uma plantação. Não, esse livro é um livro urbano. E ele conta a história de um adolescente chamado Holden Caulfield. O Holden, ele tem 17 anos, ele narra a história do livro. Aos 17 anos, após ter um colapso nervoso, quando tinha 16. Então, a narrativa parece ser um exercício de psicanálise que ele realiza na sua terapia, em que ele vai falando dos eventos que levaram até ao seu colapso. Então, mas qual que é a evolução? O que traz de novo esse livro? Hoje, talvez, o tema adolescência é um tema muito batido. Não é uma simples passagem da infância para a idade adulta. O adolescente passa por mudanças hormonais, por questões sociais, mudanças de responsabilidades, de visão de mundo, incertezas. Isso na década de 50 não era tão debatido como é hoje em dia. E o autor, J.D. Salinger, ele teve uma sacada muito boa, que é trazer a perspectiva de um adolescente, que teve um colapso, e expor ali todos os eventos que levaram a esse colapso. Então a gente entende por que o Holden, o que levou o Holden a ficar daquele jeito, o que preocupava o Holden, o que incomodava o Holden, como é que ele via as pessoas, os colegas de quarto, como é que ele via os adultos, quem ele gostava, quer dizer, que era a grande maioria dos personagens que ele não gostava, e quem ele gostava, por que ele gostava. Justamente porque o Holden, ele é um jovem que, lógico, dizer que o adolescente é problemático, não que é problemático, mas é porque passa por muitas transformações. E lógico, então olha assim, o adolescente é malo. O Holden Caulfield, você pode, numa leitura mais descuidada, pode pensar, esse cara é um mala, porque ele tem tudo, tem uma boa família, estudou numa boa escola, apesar das oportunidades, acabou sendo expulso da escola 2 vezes. Mas não, ele está buscando se ajustar na sociedade. Ele tem uma série de medos em relação à vida adulta que impedem ele de amadurecer. Por isso que ele tem uma visão muito crítica em relação aos adultos, que ele chama repetidas vezes de babacas. O termo em inglês é phony, mas na versão em português é traduzido como babaca. Em inglês fica como se fosse hipócritas, algo assim. Porque ele tinha essa visão dos adultos, que é uma visão de um adolescente. Então, assim, se a gente lê esse livro já adulto, a gente percebe essas nuances. Mas a ideia é tentar, como a narrativa é feita por um adolescente, e tentar compreender por que ele é daquele jeito, por que ele se expressa daquela forma.
e quais são seus problemas, porque ele é um jovem que está passando por problemas. Ele foi expulso da sua segunda escola e ele não sabe como enfrentar os pais. Então ele sai numa jornada, né, por Nova York, que dura 2 ou 3 dias, até ele tomar coragem de voltar para casa. Né? Então ele está passando por esse processo de amadurecimento, mas com uma grande dificuldade que muitos adolescentes passam. Agora se imagine, se hoje a sociedade ainda tem tabus, imagine a sociedade conservadora dos Estados Unidos da década de 50, onde a história se passa. E o Holden, né, ele fica no hotel, ele conhece várias pessoas, ele passa pelo Central Park, ele faz uma série de questionamentos em relação a tudo e a todos que passam pelo livro, né, que conta que são personagens do livro. Eu não vou adentrar muito na história do livro, até porque existem muitas boas resenhas aqui na internet sobre o Apanhador no Campo de Centeio, no YouTube, né, de pessoas muito mais preparadas que eu para fazer uma análise literária, até porque não é minha área de formação acadêmica. Né, eu só estou colocando o livro porque é um livro que eu gosto e que eu indico, né, a leitura para vocês. Bem, mas qual que é o lance do Holden, né? Ele tem 2 pessoas, basicamente, que ele não são babacas para ele. Que é a sua irmãzinha mais nova e seu irmão falecido, o D.B., né? Que faleceu, né? E que faz muita falta na vida do Holden. Mas por quê? Porque ele mantém idealizadas as visões dessas 2 pessoas. A irmã dele mais nova porque ele não é uma criança, então ele idealiza a infância, porque é de onde ele não quer sair, né? Ele não quer assumir as responsabilidades da vida adulta. E o irmão que é a sua inspiração. O irmão dele era um escritor, né, acabou sendo roteirista em Hollywood e acabou falecendo de leucemia. Ele não superou a morte do irmão. Da mesma forma, ele também critica o irmão por ele ter traído os grandes ideais. E, né, ele era um escritor, né, de Hollywood, do mainstream cultural. Bem, mas o que quer dizer o Apanhador no Campo de Centeio? É uma música que em determinado momento do livro o Holden é questionado por um dos seus professores o que ele quer fazer, o que ele espera da vida, o que ele quer fazer quando crescer. E ele disse que ele queria ser o apanhador no campo de centeio, né, que é de uma música. Mas o que isso representa? As crianças estariam brincando no campo de centeio, ele estaria de olho nas crianças. Isso é uma metáfora da passagem da infância para a vida adulta. Porque fora do campo de centeio, no abismo, é vida adulta. Então as crianças, na sua inocência, na sua imaginação, enfim, estariam brincando, né, com toda a sua ludicidade ali, com toda a questão lúdica da infância. E quando elas acabam passando para o outro lado, saem do campo de centeio, o Holden seria o cara que ia salvar elas, impedir que elas passassem para a vida adulta, que elas permanecessem sempre daquela forma, como crianças. Porque para ele todos os adultos eram babacas, então, né, ele impediria que as crianças se tornassem babacas um dia, se tornando adultos. E o Holden tem essa dificuldade mesmo de amadurecer, de ver que o tempo está passando e ele está passando também por essas transformações, porque um dos momentos do livro, quando ele visita o Museu de História Natural, né, de Nova York, ele fala, pô, aqui, né, ele gosta daquele lugar porque aquele lugar ele está imóvel, as coisas não mudam ali. O mesmo museu de quando ele era criança que ele visitava ainda está intacto, da mesma forma. E é assim que ele quer se ver. Ele não quer passar, ele não quer se transformar para a vida adulta, ele não quer assumir as responsabilidades. Porque ele é um jovem muito inseguro, por isso que ele tem um colapso nervoso. Então, ele está nesse embate interno muito forte. E a ideia do apanhador no campo de centeio é justamente essa. Impedir que a inocência seja perdida e que... Né, porque ele olha a vida adulta como um problema. Que não é. Porque o Holden, ele vê dessa forma porque ele está passando por um processo complicado do amadurecimento dele. Por isso que ele está fazendo terapia. E por isso que ele teve uma crise nervosa que levou ele a esse estágio. Então, né, tudo que ele conta no livro é a partir da sua perspectiva. Hoje a gente fala, não, o Holden não... Poxa, ele é um cara que reclama de barriga cheia, mas não. É preciso ter essa sensibilidade na leitura. Então, o Apanhador no Campo de Centeio, ele trouxe muita inovação para a literatura, porque ele é um livro que foi escrito, né, de uma forma relativamente coloquial, que trouxe diversas críticas na época, pela forma como ele foi escrito.
usando muitos palavrões, enfim, uma linguagem mais solta, diferente da literatura do período aclamada, mas ele foi muito assertivo ao trazer o tema à tona. Provavelmente ele não foi o primeiro que fez isso, mas ele foi o que teve mais projeção, né, ao falar dos problemas da adolescência. Né, que nem sempre isso acontece de forma natural, nem uma simples passagem da infância para a vida adulta. É um processo, né, que demanda uma energia emocional muito forte do jovem ali que está passando, né, por essa fase. Hoje a gente fala aborrecente, mas não, a gente, né, e hoje, né, tem toda uma literatura sobre o comportamento dos adolescentes, enfim, terapias, acompanhamento psicológico, várias coisas que falam, né, se compreende muito mais o adolescente. E naquela época não. Então, essa é a grande sacada do livro Apanhador no Campo de Centeio, que inspirou a música do Guns N' Roses. Eu acabei falando mais do livro, porque, enfim, né, a música ela é inspirada no livro e ela aborda ali alguns temas do livro, mas é um gancho para a gente fazer mais uma indicação literária aqui no canal, que é o livro Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Então, pessoal, indico para vocês. E, antes de terminar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal se vocês gostaram do conteúdo, que vocês curtam, porque vai estar ajudando a gente aí a sempre, né, continuar crescendo e avançando. Então, pessoal, muito obrigado, né, por acompanhar o vídeo até o final. Essa é a minha contribuição de hoje para o canal Histórias de Músicas. Até a próxima. Tchau, tchau.